Bem, vamos aqui responder aqui um exercício envolvendo química orgânica, a nomenclatura e identificar as funções. Nesse primeiro quesito, eu quero identificar, a pergunta é, os grupos funcionais presentes na estrutura do paracetamol. Então, aqui a gente vai analisar quais são os grupos funcionais. Então, eu tenho aqui uma estrutura do benzeno, né, que é um grupo de hidrocarbonetos, onde eu vou ter um hexágono, uma alternância aqui de duplas ligações. Então, aqui eu tenho essa estrutura e tenho um grupo OH, que é chamado de hidroxila ou oxidrila. Essa hidroxila ou oxidrila, ela está ligada a esse aromático. Então, devido a isso, eu tenho um grupo chamado de fenol. Então, aqui eu já tenho uma função identificada. Eu tenho também uma carbonila. Essa carbonila, ela está presente nos aldeídos, né? Os aldeídos têm a carbonila e também nas cetonas. Eu posso ter a carbonila com a hidroxila, então é oxidrila, entre outros. Também os ésteres tem a parte aí da carbonila. Então a carbonila está presente em algumas funções orgânicas. Só que essa carbonila está ligada a um nitrogênio. E esse nitrogênio aqui é justamente o nitrogênio das amidas, que é um grupo nitrogenado, onde o nitrogênio vai ser introduzido aqui na ideia, né? Do OH, né? Uma das definições aqui das amidas é que o nitrogênio, né, a amônia, vai entrar no lugar dessa hidroxila e vai formar as amidas. Ela vai ser substituída por um grupo acila. Eu posso ter a amida também com os hidrogênios substituídos, aí eu vou ter uma amida substituída. Então, a resposta para essa questão, né, rapidamente, a alternativa letra D, um fenol e uma amida. Tá? Eu não tenho cetona, não tenho amina e também não tenho álcool, então só vai sobrar a alternativa letra D. A segunda questão é uma questão que envolve nomenclatura, escrever a fórmula estrutural plana. Eu tenho uma fórmula molecular, né, que seria a quantidade de átomos. Na química orgânica eu posso ter a estrutural plana, condensada e a em linha, ou zigue-zague. A do metanol, a primeira coisa que você vai lembrar é identificar qual é o grupo, né? No caso aqui é um álcool, né? Esse grupo álcool, ele vai ter a hidroxila, o OH, ligada a um carbono saturado. No caso aqui do metanol, ele tem o prefixo met, significa que é apenas um átomo de carbono. Então eu posso escrever a estrutural condensada, que seria assim, e eu posso também escrever a estrutural plana, do jeito que ele está pedindo, que seria, no caso, essa estrutura aqui. Então, aqui eu tenho o metanol. Se ele perguntar qual é a fórmula molecular, só tem um carbono, tem quatro hidrogênios e um oxigênio. O etanol também é um álcool, ele pertence à função oxigenada. Ele tem a fórmula condensada CH3CH2OH e a fórmula estrutural plana CHH, né, que você coloca aqui, e OH. Então, aqui eu tenho a fórmula estrutural plana. Tem 2 átomos de carbono, eu tenho 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A propanona tem o prefixo 3, né? Prop. Esse aqui é a ligação simples e ona quer dizer que ele é uma acetona. A menor cetona que a gente tem é a propanona, que é a cetona que vai formar a acetona. Então, essa cetona, a gente tem a fórmula condensada CH3, COOCH3. E eu posso ter também a representação da fórmula estrutural. Ele está pedindo aí COOCH3. Então, aqui eu tenho a representação da propanona. Tem que apagar aqui para poder desenhar, escrever, né, usar o ácido propanóico, o ácido carboxílico, o propanol 2 e o etanoato de metila. Então, ácido propanóico, como o nome já está falando, ele é um ácido carboxílico.
ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele tem 3 átomos de carbono. CH3, CH2, C dupla O, OH. Isso aqui seria a fórmula condensada. A fórmula estrutural, ele representa os átomos, todos os átomos aqui estão ligados aos carbonos, né? Então aqui eu tenho a fórmula estrutural plana do ácido carboxílico. Propanol 2, que é a forma, não é mais usada, né? Esse 2 aqui, ele vai vir aqui, entre o AN e o OL, vai vir o 2. É um álcool. Esse álcool tem 3 átomos de carbono e o átomo de carbono central, ele tem o OH, por isso que é 2. Aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Então é 2 porque justamente no 2 tem um OH. A fórmula plana se representa os átomos que estão ligados aí, cada um das ligações com carbono. E a letra F, etanoato de metila. Etanoato de metila, ele pertence à função éster, é uma das funções aí que sempre é bem-vinda aí no Enem. Ele vai ter aquele grupo, né, CO ligado ao O, R1, e aqui vai ter um outro R. Acho que esqueci de representar na questão anterior, né? Esqueci de desenhar esse oxigênio. Então aqui, etanoato, esse primeiro R aqui, ele vai ser um carbono. Então vai ser CH3, C dupla O, O, e o outro R, que é esse aqui, ele vai ser o CH3 apenas. Né? Por que isso? Porque aqui, se você contar, eu tenho 2, né? 2 carbonos, aí o prefixo para 2 é et. E aqui eu tenho 1, e o prefixo para 1 é met. Só que um vai ficar nessa parte aqui, né? Na parte da esquerda, e o outro vai ficar na parte da direita. Por isso que é metila e etanoato. Esse nome oato de representa a ideia de sal, né? O éster seria um sal, uma espécie de sal. Então, a fórmula condensada e a fórmula estrutural, e você tem que apresentar os átomos aqui de hidrogênio, né? Você tem aqui, então, a estrutura do etanoato de metila. Se ele perguntar a fórmula molecular, você conta, né? 3 carbonos, 6 átomos de hidrogênio e 2 do oxigênio. O etanoato de metila, ele pode apresentar um isômero com ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico e ésteres, eles podem ter pares de isômeros. No caso aqui, o ácido propanóico, ele é isômero do etanoato de metila. Ácido propanóico, que está ali, que é a letra D, ele tem a mesma fórmula do etanoato de metila, né? O ácido propanóico que a gente desenhou tem 3 átomos de carbono, a mesma quantidade de carbonos do etanoato de metila. Ele tem 6 átomos de hidrogênio e ele tem 2 átomos de oxigênio. Então, eles têm a mesma fórmula, são chamados de isômeros. Quer dizer que tem a mesma fórmula, só que são compostos diferentes. No caso aqui, é uma isomeria de função. Eles são isômeros de função. Isômeros de função. A letra D e a letra F é um par de isômeros. Bem, essa daí foi a dica, né? A gente volta na próxima. Até mais.